Olá, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é câncer. A primeira coisa que a gente vai aprender é que câncer não é uma única doença. Quando eu falo em câncer, eu estou falando num conjunto de mais de 100 doenças que têm formas, aspectos e tratamentos totalmente diferentes. Então, quando eu falo câncer, eu estou falando do nome genérico. O que eu quero dizer com isso? É como se eu estivesse falando de um carro, por exemplo. Quando eu falo carro, você tem noção do que seja um carro. Mas existem marcas de carros diferentes, por exemplo, Toyota, Volkswagen, Ford, etc. E dentro dessas marcas a gente tem o quê? Tem os modelos. Então, tem um modelo que é mais rápido, tem um modelo que é mais lento. Câncer também é assim. Vamos dizer assim, alguns tipos de câncer que eles são mais agressivos, então eles crescem mais rápido, eles têm metástase, que a doença distância mais rápido. E outros tipos que são, vamos dizer assim, um pouco mais lentos, que têm comportamento menos agressivo. Os tratamentos desses tipos de câncer também são diferentes. Então, o oncologista, quando ele propõe um tratamento para você ou para o seu familiar que está com câncer, ele faz em cima das características daquela doença. Então, quando eu tenho um paciente que está tratando de um câncer de mama, ou de um câncer de intestino, ou de um câncer de pulmão, os tratamentos são diferentes. Por isso que quando você conversa com outras pessoas na clínica que você faz, no hospital que você faz o tratamento, as pessoas fazem, eu estou fazendo tal tratamento, radioterapia, ou eu estou fazendo quimioterapia, ou eu estou fazendo um tratamento hormonal. Por isso que existem essas diferenças. Então, quando eu falo de câncer, eu não falo de uma única doença, eu falo de várias doenças que têm características diferentes. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que estabelecer. São coisas diferentes. Cada indivíduo tem um tipo de doença. Aquela doença é sua, individual, diferente das outras pessoas. Então, cada indivíduo sempre tem que ser tratado como único. Então, é por isso que hoje a tendência mundial é fazer o quê? A individualização do tratamento do câncer para cada tipo de paciente. É bom a gente lembrar o quê? Que a célula de câncer é uma célula que ela mudou. Por que ela mudou? Ela teve um erro genético ou ela ficou apanhando a vida inteira ali e aí ela teve que se adaptar e mudar. Por exemplo, a pessoa que fuma o tempo todo, ela está agredindo as células do pulmão 100% do tempo. Cada vez que ela coloca um cigarro na boca, ela agride as células do pulmão. E aquela célula do pulmão, ela tem que se defender. Então ela começa com um processo normalmente que a gente chama de metaplasia, que ela começa a ficar diferente da célula que deu origem, tá? E ela consegue mudar as características dela, tanto de gasto energético, como ela conseguir alimento, como ela conseguir alguns tipos de replicação, de mudanças de material genético. E essas mudanças acumulativas, seja por cigarro, seja por produtos químicos, por agrotóxicos, por medicamentos, por outras coisas, outras fontes que a gente chama de fontes externas ou fatores de risco, elas fazem que essa célula mude. E essa mudança vai levar ao quê? A uma replicação. A célula está tentando se defender, ela está tentando viver, ela está tentando criar descendentes. Então o que ela faz? Ela começa a se multiplicar em uma velocidade muito maior e, vamos dizer assim, com muito mais facilidade do que as células normais, porque ela teve uma mutação, uma alteração no DNA dela, na genética dela, que causou essa sobrevivência, essa capacidade de ser mais forte. Bom, a partir do momento que eu tive essa multiplicação, a célula começa a se dividir, e ela cria pequenos nódulos que vão causar o quê? Pequenos tumores. A capacidade dela de sair daquele local é o que indica o potencial de malignidade daquele tumor. Então é isso, câncer, de maneira geral, é uma replicação exagerada, não controlada, capaz de criar metástases fora do sítio de origem, ou seja, fora do local onde ela começou. Então, quando a gente pensa em tratamentos, tudo que a gente vai discutir aqui nos nossos próximos vídeos, no nosso canal, que é um canal específico para câncer, a gente vai discutir o quê? Em cima de tratamento individualizado, ou seja, eu vou dizer qual é o tipo de câncer, quais são as características daquele tumor e por que a gente vai estar fazendo aquele tipo de tratamento. A gente vai discutir também os tratamentos alternativos, a gente vai discutir os tratamentos que você vê no dia a dia, que às vezes uma comadre passa da outra, parente passa para outra, e nisso a gente vai discutir o quê? O que dá certo, o que não dá certo.
O que tem evidência científica, o que não tem. O que é achismo, o que é medicina. Então é isso que a gente vai tentar passar para vocês aqui nos próximos vídeos. Eu e a Ariane, nós ficamos muito contentes por ter seguido, estar seguindo o nosso canal. A gente pede para você dar o like, para ativar o sininho aí para receber as notificações. Por quê? Porque isso é uma coisa que faz o YouTube entender que o canal tem que crescer. Então ajude a gente. Passe aí de vez em quando, olhe o nosso canal. Eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você, ou para o seu familiar, ou para as pessoas próximas de você que estão com essa doença terrível. Um grande abraço.